Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se couché semi-mate por causa da luxuosa edição do programa de governo. Pedro Mexia sente-se angolano, depois de ter lido o editorial do Jornal de Angola sobre o aborto ortográfico. E João Miguel Tavares confessa-se domingueiro, depois do que aconteceu no Sporting. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana em que Atenas ardeu, consumida pela indignação contra mais um pacote de austeridade imposto pela Troika, daqui a pouco vamos avaliar se podemos ver no espelho grego algo do nosso futuro ou se, como não se cansam de dizer os governantes portugueses, Portugal não é ou ainda não é a Grécia. Antes, neste Governo Sombra, como sempre com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia, desta vez ao telefone, por razões de saúde, mas nada de grave, Pedro Mexia. Não, nada. O habitual os problemas normais de um atleta de alta competição. O menisco, para aí. Para aí. Para a semana já vamos querê-lo aqui de novo entre nós. Vamos então ao expediente. E para já, desta vez, o João Miguel Tavares cria o Ministério da Cagufa. Para tutelar quem ao certo, João Miguel Tavares? Não é para tutelar ninguém, é para proteger alguém, o nosso Presidente. O mais alto magistrado da nação. O mais alto magistrado da nação, que eu exceto na zona das Olaias, onde não tem grande capacidade de influência. Não, esse é o problema, é que eu acho que eu temo que Cavaco Silva tenha ficado traumatizado em Guimarães e, portanto, ele ao ser veiado, ele andava a esforçar-se imenso por ser o político mais amado do país e, de repente, recebeu aquela primeira vaia e aquela primeira vaia eu acho que pode ter sido traumatizante. E o que é que se passou? Parece que agora ele estava combinado que iria fazer uma das suas brilhantes aparições na Escola António Arroio e, a meio do caminho, que essa é a parte que é mais engraçada, de repente voltou para trás. Há testemunhos de que já ia na Avenida João 21, exatamente. Uma comitiva. Ia na Avenida João 21, viu a luz e voltou para trás. Mas, então, as primeiras informações diziam que o Presidente, saíram aliás várias notícias nesse sentido, que o Presidente tinha cancelado a visita por razões de segurança, por haver aquela manifestação de alunos à porta do estabelecimento de ensino. Ora, lá está. E, de facto, a justificação do impedimento não é suficiente para abalar essa primeira versão, tanto mais que as pessoas viram a comitiva a andar para trás. E, portanto, o que se supõe foi que Cavaco Silva não esteve interessado em ser mais um bocadinho veiado nem apopado. Ora, isso não é bom, porque eu acho que os políticos em Portugal, todos eles correm sérios riscos nos tempos mais próximos irem ter o seu momento de marinha grande. E, portanto, convém que se comecem a preparar para isso. E é por isso que eu acho que este Ministério da Cagufa é realmente... Mas o momento de marinha grande dá votos, é? Pois dá. O momento de marinha grande dá votos, mas primeiro tens que saber levar uns bananos. E eu não sei se Cavaco Silva tem esse arcabouço. Ele arcabouço tem, mas... A confirmar-se que o cancelamento se ficou a dever por razões de segurança, a decisão é justificável, Ricardo Araújo Pereira? É, para mim é justificável, porque eu já estive na Escola António Arroio, a convite de uma professora, sim, para falar com os alunos. É uma escola artística e ainda hoje acordo à noite aos gritos e a suar. É uma experiência muito, muito complicada, porque são alunos que se interessam por literatura e belas artes e aquilo é uma gente... Eu compreendo os temores de Cavaco Silva, já é uma gente que grita alto. Pelos vistos, o clamor da estudantada ouvia-se ainda na João 21, dentro do BMW e, portanto, deve ser... Está a sugerir que o Presidente foi piegas? Eu Ricardo? Não, nem pensar nisso. Acho que foi valente e aliás, eu acho que é lá está, é um temor de Cavaco que se justifica e que eu admiro que ele tenha tido, porque reconhece finalmente uma coisa que é estas pessoas do ensino artístico, da literatura e das belas artes e tal, são de facto pessoas que dominam melhor a ironia e são mais assintosas e, portanto, aleijam mais aquilo que elas dizem, aleija mais o alto dignitário do que pessoas que não tenham o mesmo domínio das figuras de estilo. E daí voltar para trás. Há um ano, Cavaco Silva, na altura em campanha eleitoral, dizia, a propósito de uma outra manifestação de estudantes, o seguinte: devo dizer-vos que considero importante que crianças, jovens, pais, professores venham para a rua para defender a sua escola. É um sinal de vitalidade da nossa sociedade civil. O que é que terá mudado, entretanto, Pedro Mexia? A vitalidade esfumou-se?
Não mudou nada, primeiro porque eu estava a falar de escolas privadas e esta é uma escola pública. E depois porque eu estava a incentivar pais, alunos e professores a ir para a rua, mas não ele próprio. Portanto, nesse sentido... Agora, deixa-me dizer, um político que tem medo de manifestações, mas vai mudar de vida. E que tem medo de protestos e de vaias e de... Lembro-me sempre aquelas pessoas que escrevem nos jornais, sobretudo sobre política, e que depois dizem eu apanho tanta pancada. Então faça outra coisa na vida. Se não quer apanhar pancada, não seja colunista de jornal e não seja Primeiro-Ministro e Presidente da República. Apanha pancada até de um assessor do Ministro Miguel Relvas, João Gonçalves, que escreveu no seu blog que com Yanes e Soares, creio que eram os dois nomes citados, isto não teria acontecido. Bem, isso pode ser um indicador da estima que há em São Bento, que há em São Bento, pelo Presidente em São Bento, neste momento. Mas é, no mínimo, Mas deixa-me dizer, incomum. deixa-me acrescentar que também a coisa podia ter sido sanada se tivesse sido explicada de uma forma cabal e não dizer... A explicação foi que são motivos relacionados com a função, não é? Parece uma desculpa de mulher. Esta noite não dá, que são motivos relacionados com a função, não é? Não, tem que ser um pouco mais específico. Geralmente não tem. Comigo não precisam de ser mais específicos. Basta isso. Tu satisfazes-te com Mas o que é que eu hei de fazer? com qualquer impedimento, é? Qualquer impedimento... Bom, entregamos ao João Miguel Tavares o Ministério da Cagufa e o impedimento presidencial. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Curvatura. Que tipo de curvas é que lhe interessam no exercício destas suas novas funções, Ricardo Araújo Pereira? Eu percebo aí um toquezinho para que eu explane, enfim, a minha predileção por curvas femininas, não é? Não sei. São. E gosto, sim, apreciador de curvas, sou. É Ministro da Curvatura. Portanto... Exato, não, mas aqui referia-me a outro tipo de curvatura. Eu não que aprecia menos. Que aprecia menos. Não só, esta não só é masculina, porque é do Ministro das Finanças. Só é o prémio Ilga. Como é aquela curvatura que o Ministro das Finanças exibe quando está a falar com o Ministro das Finanças também alemão, não é? Schäuble. Sim. Sabes que ele anda numa cadeira de rodas. Eu sei. Eu não vou fazer a rálvula Eu diria que esse pormenor é relevante. Esse pormenor é relevante. Eu gostei de ver as pessoas indignadas dizer o homem nem se levanta e depois, ele anda numa cadeira de rodas. Sim, está bem, desculpas. Mas eu sinceramente, à luz desses novos dados, esses dados eram antigos, mas enfim, eu acho que é possível interpretar, eu creio que o que se passou ali foi... Eu, apesar de tudo, acho que aquela curvatura é demasiada. Sobretudo o facto de o Gaspar nunca olha nos olhos do Ministro enquanto ele fala, talvez com medo de se transformar numa estátua de sal. Não olha nos olhos do Ministro. E aquilo é divertido porque eu acho que eu interpreto pelo menos o pensamento do Ministro Vítor Gaspar achando que aquilo é uma espécie de solidariedade, uma coisa portuguesa de solidariedade, boa educação solidária, digamos assim. O raciocínio de Vítor Gaspar é... Bom, o alemão é coxo, vou fingir que sou marreco. Eu acho que é isto. É oferecer a solidariedade a um homem que está impossibilitado de se levantar. Mas, de qualquer modo, aquele momento é tão... É embaraçoso, aquele momento de um senhor que está sentado, repimpado na sua cadeira de rodas. Exato. Também não é politicamente correto. Essa frase... E diz, bom, se o menino se portar bem, pode haver aqui um docinho. E o outro, sem o olhar nos olhos, diz, eu gostava muito, obrigado. Sim, senhor. A garantia dada pelo Ministro alemão de que haverá uma maior flexibilidade para Portugal depois de resolvido o caso grego parece-lhe uma boa notícia, Pedro Mexia? Eu acho que é inevitável. Nós Mas, Pedro, deixa-me só atalhar, é que é depois de resolvido o caso grego. Repara, é daqui a muito, muito tempo. Não, o problema é que o que pode significar o que é que resolver o caso grego é o quê? Vamos falar disso daqui a um bocado. Resolver é um termo um bocadinho abrangente. Bom, mas em todo o caso é inevitável mudar as condições. É óbvio que o acordo tem que ser renegociado, reajustado ou como se quiser. O que não faz sentido nenhum é o discurso do não pagamos, não é? Como de vez em quando aparece ainda algumas pessoas a propor. Agora, deixa-me voltar à questão da cadeira de rodas, porque a questão da cadeira de rodas foi completamente ignorada na maioria dos comentários. Ou seja, a ideia de subserviência
que de facto, quando se olha para a fotografia, é evidente que nós somos subservientes em relação à Alemanha, porque eles são ricos, nós somos pobres, nós devemos dinheiro e eles são credores. Isso é evidente. Agora, as consequências depois tiradas daquela fotografia, eu acho que houve ali um certo mau gosto, e é tão curioso que hoje em dia é tudo tão politicamente correto e não se pode fazer piadas com coisa nenhuma, e no entanto há ali claramente um elemento de piada com um senhor que anda numa cadeira de rodas, com o qual tem que se falar curvado. Pronto. Ele podia sentar-se ao lado do senhor, pá. Não, mas não, eu não sei, ele não estava no lugar dele, ele deve ter ido cumprimentá-lo, não sei, mas achei um bocadinho desagradável, esse ponto. E depois há outra questão de que enfim, eu quero ouvir sobretudo o João Miguel, que é o nosso especialista em deontologia. Era essa a questão que eu tinha para lhe pôr, de facto. Eu, como sabes, tenho algumas reservas sobre este tipo. A divulgação daquelas imagens suscita-lhe dúvidas, ou mesmo sendo uma conversa privada, é para si evidente que foi correto torná-la pública, dado o conteúdo da conversa, João Miguel Tavares? Eu acho, depende. Daquilo que eu vi é que os jornalistas estariam lá na condição de captar imagens, mas nunca som. Se isso tivesse sido uma condição prévia, acho inadmissível que essa regra tinha sido quebrada pela TVI. Se os jornalistas tinham autorização para ali estar e simplesmente as pessoas sabiam que podiam estar a ser filmadas e estar a ser gravadas, eles estavam a falar baixo e os microfones captaram essa conversa, então eles os dois deviam ter tido mais cuidado. Agora, aparentemente o que me dizem é que de facto não tinha sido autorizada a captação de som. Se não tivesse sido autorizada a captação de som, parece-me legítimo. Deve ser que este caso é um avanço em relação a outros tipos de imagens de outros ministros captadas, como por exemplo o ministro Rui Pereira, que há uns tempos a dizer que a Carla Brunner é bem boa. Acho que apesar de tudo isto, esta conversa tem um bocadinho mais de mais substância, digamos assim. Achas mais interessante esta? Como é que... Não, para nós sim, acho que sim. Estou chocado, mas... Está criado o Ministério da Curvatura. Desde que lhe tiraram um menisco, ele nunca mais ficou igual. O Ministério da Curvatura vai ficar sob a alçada do Ricardo Araújo Pereira. E agora o Pedro Mexia, sem menisco, quer ser ministro do Justicialismo. Para incentivar ou para demover os justiceiros, Pedro Mexia? Eu não sou muito favorável aos justiceiros, já tem coboiadas, não é? E isso tem a ver com o caso do Garzón, que é um caso importante. Quer contar rapidamente a história? Sim, enfim, é um juiz, Baltazar Garzón, uma espécie de super juiz, é assim um Rui Teixeira menos bimbo, e que foi titular de vários processos importantes contra a ETA, contra alguns atropelos importantes no combate à ETA. Foi o juiz que esteve ligado à questão de prenderem o Pinochet. E, entretanto, mandou escutar conversas entre detidos, ou presos mesmo, e advogados. Exatamente. Mas antes disso, ele depois, a certa altura, acho eu, que tal como aconteceu com outros juízes, como o Di Pietro em Itália, etc., ganhou uma noção um bocadinho, acho que desmesurada do seu papel, nomeadamente quando abriu uma espécie de julgamento político do franquismo. E é preciso termos bem a noção do que aconteceu em Espanha, de como o pacto de transição e a Constituição foi negociada sobre um certo número de condições que permitiram que a transição espanhola fosse pacífica, o que nada no passado de Espanha fazia prever que fosse. E ele fez algumas coisas importantes, eu acho que... Mas agora a questão é que ele foi... Tem a ver, mas deixa-me, porque isto é importante, porque senão o caso não seria um caso. Sim. Se ele fosse um juiz, só um juiz que escutou pessoas, seria um caso que não apaixonaria a opinião pública. O que se viu aqui foi que as pessoas tomaram, e lendo os jornais espanhóis, tomam partido por ele. Ele foi condenado a uma pena de 11 anos de suspensão da magistratura. Tendo em conta a idade dele, é basicamente uma suspensão é pendurada a toga. Mas as pessoas tendem a tomar posição contra ou a favor dele por razões políticas. E isso é negativo, porque é negativo quando um juiz se põe nessa posição de que a sociedade o vê como um ator político e as reações que eles suscitam são reações políticas. Embora deve dizer-se que esta sentença foi por unanimidade no Supremo, dos 7 juízes, 4 são conotados com a direita e 3 com a esquerda. Portanto, houve 3 senhores que certamente não votaram por razões ideológicas. Mas eu
acho que algumas dessas coisas são simpáticas, mas a ideia do juiz como figura redentora da democracia é bastante antipática. E o justiceiro João Miguel Tavares admira o juiz Garzón? Eu admiro o juiz Garzón pelas razões que o Pedro Mexia já disse. Não. Ele teve um papel muito importante na questão da ETA, no caso Gal, e também achei graça ao que ele fez com o Pinochet. E acho que foi muito importante, até para acabar com uma espécie quase de impunidade. Rodas, não é? Exatamente. Exatamente. Há aqui uma espécie de temática que atravessa este programa. Mas, vamos falar do Roosevelt a seguir. A seguir vai o Roosevelt. Mas, de qualquer forma, daquilo eu pude ler sobre o caso, ele esticou-se, basicamente. Ou seja, ele deu um passo absolutamente inadmissível. O tal passo de mandar escutar conversas entre presos e advogados, todos, não é? Quer dizer, mas foi tudo, foi indiscriminado, não foi determinado advogado que tivesse uma suspeita especial de estar a continuar a atividade criminosa do seu cliente, mas não, ele correu-os todos, incluindo advogados que ainda nem sequer tinham sido escolhidos, portanto, os advogados todos erguidos, incluindo advogados que ainda nem sequer que já estavam junto dos seus clientes. E, portanto, isso evidentemente é uma coisa completamente arbitrária e absolutamente inadmissível que destruía, evidentemente. Eu apesar de... O formalismo do João Miguel Tavares... Não, eu acho que o formalismo tem limites, mas o meu formalismo não chega ao ponto de achar que deixa lá essa coisa dos direitos da defesa, eles são culpados de certeza, não é? Senão já agora também começávamos a torturar as pessoas e a linchá-las. Também tiraram o menisco. Também tiraram o menisco ao João Miguel Tavares. Não me tiraram o menisco. Parece-lhe que esta... Há formalismos e formalismos. Isso não é um mero formalismo. O que ele fez foi atingir aquilo que é o mais básico da justiça, que é uma pessoa ter direito à sua defesa. Parece-lhe que esta pena pode ter a ver com os incómodos políticos que Baltasar Garzón foi semeando, como é quem defende, Ricardo Araújo Pereira? É possível, porque ele tem obra feita no que toca a prender facínoras de vários quadrantes. Sim, há terrorismo, há tráfico de droga, há futebol. Este menino andou metido em tudo. É realmente quer dizer, eu também tenho repugnância, evidentemente, por este excesso que o levou a escutar gente pelo simples não, este também leva uma escuta e tal. Mas a gente em Portugal tem de ter apreço por um tipo que investiga demais e deseja julgar demasiadas pessoas. Num país em que se investiga de menos e em quase ninguém é julgado, eu acho que este senhor merece a nossa simpatia. Está entregue a pasta do justicialismo ao Pedro Mexia. Daqui a pouco a situação na Grécia, na semana em que em Portugal se ficou a saber que o desemprego já ultrapassou o 1 milhão de desempregados. Antes ainda, o Ricardo Araújo Pereira declara-se couché semi-mate. Sente-se um artigo de luxo, portanto, Ricardo Araújo Pereira? Bom, isso nunca me aconteceu. Sentir-me um artigo de luxo é mais raro. Couché semi-mate, couché semi-mate é de facto. Já é qualquer coisa. Mas é temporário, eu garanto-lhe. É por causa daquela notícia segundo a qual o Governo teria mandado editar o programa de Governo. 100 exemplares apenas? 100 exemplares, uma edição luxuosíssima. Com iluminuras? Não, mas quase, mas quase. Merecia monges ali copistas a fazer. Que custou 12 mil euros, não é? Foi por ajuste direto. Aquilo sai a 120 euros cada exemplar. É só para distribuir por membros do Governo. Porque os meninos não podem tocar em fotocópias. Não. Têm que ter o programa do Governo editado em papel couché semi-mate. E é interessante, acho muito interessante essa... O que é que vê de mal nisto, Ricardo? Não há mal nenhum, antes pelo contrário, porque eu sou apreciador de livros e há duas maneiras de fazer um livro de qualidade. Neste caso, claramente, pelo conteúdo não se ia lá. E, portanto, é a qualidade do papel e da encadernação que tem que estar... Gostava de poder deitar a mão destes exemplares, Pedro Mexia? Os bibliófilos verdadeiros gostam de ter aqueles livros marados, aqueles livros que foram retirados no mercado, que têm dedicatórias com gralhas, que têm os índices trocados e tal, e que são retirados, e essas peças são valiosíssimas. E nesse sentido há aqui todo um antecedente de uma obra que pode realmente não ter grande futuro. É interessante que ela seja dedicada aos próprios membros do Executivo, porque também são os destinatários naturais, quem mais é que vai ler. Embora devessem dar um a João Miguel Tavares, porque sabendo que do seu apreço para a leitura de programas de governo, agora isto é uma violação da frugalidade anunciada, e papel couché é um bocado... O interesse bibliófilo, neste caso, não o motiva especialmente? Não, especialmente. Eu tinha uma coluna chamada Biblioteca Fútil,
na revista Cabia lá este. Este cabia lá, mas já não foi tempo. Entende a ideia de fazer uma edição exclusiva do programa de governo para membros do governo, João Miguel Tavares? Não, isso eu entendo. Quer dizer, porque a sensação que nós temos é que, de facto, a maior parte dos membros do governo não fazem patavina de ideia do que era o programa de governo, que é que andaram a prometer na altura das eleições. Portanto, isso parece-me que acho que sim, devia ser até um livrinho de cabeceira. Aquilo não tem muita utilidade, porque geralmente a gente sabe que aquilo é tudo para rasgar e deitar fora. Mas já é uma edição, por outro lado, com um valor histórico. Sim. Não é? É vendido ao quilo, atenção. Agora, eu trabalho também numa revista e eu não consigo conceber que, não sei que raio de livro é que pode custar 120 euros um exemplar. Francamente, é uma coisa que me ultrapassa. E, portanto, é daquelas coisas de gente que fala muito e pratica pouco. E, portanto, de facto, é uma vergonha. Lá está. É isto que vai afundar mais o país. Não são certamente estes euros, estes 12 mil euros. Eu espero mas é que o espírito. programa traga uma coleção de medalhas das coleções Philae com efígies do Álvaro e etc. Exato. Porque senão realmente menos que isso é caro. incompreensível. Pronto, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira vem esta semana em Cochesse Me Mate. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se angolano. Chegou-lhe alguma indicação de que talvez conviesse dizer algo de positivo a respeito de Angola neste programa, Pedro Mexia? Não foi por pressões externas, foi porque, de facto, não estava à espera disto que li. Quer elogiar um editorial do Jornal de Angola. Um editorial do Jornal de Angola, que é o jornal oficialíssimo. As oportunidades não são frequentes. Não, e ainda por cima, um editorial que contém a seguinte frase: nem tudo são negócios. E, portanto, eu, atraído por esta frase, vindo de um jornal angolano, fui ler e deixa-me só ler 2 parágrafos. O meu comentário reduz-se a ler estes 2 parágrafos. Diz o editorial do Jornal de Angola: uma velha tipografia manual em Goa pode ser tão preciosa para a língua portuguesa como a mais importante empresa editorial do Brasil, de Portugal ou de Angola. O importante é que todos respeitem as diferenças e que ninguém ouse impor regras só porque o difícil comércio das palavras, assim o exige. Há coisas na vida que não podem ser submetidas aos negócios, por mais respeitáveis que sejam, ou às leis do mercado. E acaba assim: o português falado em Angola tem características específicas e varia de província para província, tal como o português que é falado no Alentejo, em Salvador da Bahia ou em Inhambane tem características únicas. Todos devemos preservar essas diferenças e dá-las a conhecer, e depois diz: o respeito pelo étimo latino impõe uma grafia e não é aceitável que, através de um qualquer acordo, ela seja simplesmente ignorada. Eu achei comovente ler o editorial do Jornal de Angola, que eu subscreveria completamente, acho que nunca tinha acontecido. Na mesma semana em que, também na revista Visão, o José Gil disse coisas sobre o acordo simpáticas, como néscio, grosseiro e outras coisas. Curiosamente, há uma série de colunistas acordistas que nos querem convencer de que ser contra o acordo ortográfico é uma coisa de direita, que acho que uma coisa que chocaria não só o Jornal de Angola, como José Gil, Maria Velha da Costa, o Gastão Cruz, o Eduardo Lourenço, o Pedro Tama, o Manuel Alegre, o Batista Bastos e outros direitistas, que eu não vou nomear. E, portanto, estou contente com esta vaga de fundo que está a haver. É sinal de que as pessoas não estão completamente, ao contrário de mim, não estão completamente anestesiadas, pelo menos na questão da língua. Esta questão do acordo ortográfico estimula, em algum sentido, João Miguel Tavares? Estimular no sentido de que há palavras que despem as consoantes, ou assim. Não, eu não consigo... Quer dizer, há quem se empenhe muito nisto e há quem não tenha grande empenho e o meu único fascínio, seja relativamente... O meu fascínio para o acordo ortográfico, eu acho que tem um grande mérito, que é acabar com certas maiúsculas. Eu gosto de tudo em minúsculas. A primavera, sim, primavera, o mês de agosto. Mês de agosto. Gosto disso, gosto de ver isso acho bonito. Mas de resto há coisas mesmo muito parvas no acordo ortográfico e, portanto, eu deixo isso a pessoas mais especialistas do que eu. O Ricardo, por embora exemplo. O Ricardo tenha apenas a assinalar uma coisa, que é, mais uma vez, até para o acordo ortográfico se acorda tarde, porque é verdade que o Vasco Graça Moura anda a gritar sobre isto há vários anos, mas é agora que se senta a vaga de fundo. Portanto, à boa portuguesa, teve que se chegar e começar a ler livros em que
espera lá, para e para escrevem-se da mesma maneira. Isto é muito esquisito. Temos 2 para seguidos. Para as pessoas acordarem. Portanto, E para? Sim, para e para. para pensar. Sim, ainda agora estava a ler um livro. Para e para passam a escrever-se da mesma maneira. Mas a Ele frase para pensar. para pensar é para pensar. Aliás, pensar. a RTP outro dia anunciou Eu já li. greve geral para Portugal. Oh Pedro, tu não estás a ver, mas eu estou a ver, Greve geral para a Portugal. cara de Carlos Vaz Marques e julgo que temos outro signatário da... Exatamente. Acabamos de ganhar. Ele fez aqui um jogar de dor que parece que lhe tinham tirado Não, um é disco. que temos é que tirar Carlos- a limpo que essa informação é correta. Mas correta, também há sim. muita informação Não, é incorreta. Mas espera aí, É. esta informação é correta. Acabei, ainda há pouco tempo escrevi sobre um livro que tinha isso 2 ou 3 vezes. Neste momento, Carlos livro Vaz do Marques, Vegas. Carlos Vaz Marques para pensar e chega à conclusão de que o acordo é um espetáculo. Esse caso é um caso de telegrafia, por exemplo. Bom, o Ricardo é signatário de um documento de contestação ao acordo Eu também, ortográfico. eu O também. Pedro Também sou também. Pronto. Posso concluir que também se sente angolano, Ricardo Araújo Pereira? Sinto, e por maioria de razão, porque eu neste momento estrelo em 2 rádios, não numa, mas em 2. E portanto tenho o dobro das hipóteses de Pedro Rosa Mendes de ir para a rua por causa de críticas à Angola. Portanto, é muito saudável para mim não perder qualquer oportunidade para concordar com o Jornal de Angola. E vou fazer o maior estardalhaço nisto. E a partir de agora, sempre que falarem de Angola, tu podes recordar, mas houve um editorial com o qual eu Sim. concordei muito. É muito Portanto, importante. a recessão que eu fiz desta notícia foi ótima, deixou-me como espectador muito interessado e contente. Está esclarecida a angolanidade do Pedro Mexia e do Ricardo Araújo Pereira. E porquê é que o João Miguel Tavares está domingueiro? Cheira-me a trocadilho, João Miguel Tavares. É um assim? trocadilho. Mas um trocadilho pesaroso. Ia sair o trocadalho. Um trocadilho pesaroso. Porque eu gosto de Domingos Paciência. Eu já gostava dele como... É uma manifestação de solidariedade, portanto. É um bocadinho. Não, e de pesar. De solidariedade para com o Domingos Não de Paciência peseiro. e de pesar, apesar de tudo, pelo De Sporting. pesar, não de Ou peseiro. seja, eu gosto de que haja ali competitividade na segunda circular e temo bem que o Sporting esteja cada vez mais próximo de ser um Braga do que de ser um Benfica. E isso, há alguma coisa que se empobrece no mundo, não é? Quando se troca Domingos Paciência por Sá Pinto, acho que corre-se esse risco. E, sobretudo, as declarações de Godinho Lopes sucessivas no dia anterior. Não, nem pensar, este é um rapaz especial e aqueles 30 tipos que estavam para ali gritar no aeroporto não representam nada. E no dia seguinte foi para a rua. Nada daquilo fez sentido, foi mais uma história muito mal colada. E quando se olha para o início desta época do Sporting, toda a gente muito motivada, e a pouco e pouco, lá está, depois do jogo com o Benfica, foi-se começando a afundar com onda de lesões. Veio uma auditoria basicamente a dizer que o clube está arrasado. O Dino Lopes vem confessar que pagar salários tem que se ver mês a mês, que é uma coisa que descansa todas as pessoas. E agora o despedimento de Domingos é uma coisa que me deixa entristecido, porque de facto, apesar de eu ser benfiquista, gosto que haja competitividade na bola e o Sporting começa a correr o risco de estar mesmo a perder o comboio dos grandes. E o passado de Sá Pinto recomenda o Pedro Mexia? Não assim, ao Sá Pinto. O passado futebolístico, sim, acho que sim. Aliás, Cuidado com o que vai dizer, porque ele ainda pode ouvir isto. pode ouvir. Não, mas eu só tenho bem a dizer dele. Se eu podia ter algum processo no comentário que fizesse a esse episódio passado, era um processo de Artur Jorge e não de Sá Pinto, porque Sim, claro. eu claramente, entre os dois pugilistas em contenda... Ele também enfiou um morraço no Lietzen. Ora, aí está outro. Também nos fez muitas Outro bem desfeitas. dado. Também nos fez E muitas que na desfeitas. altura Agora, a tenho direção mandou pena, embora. acho que o Domingos é um treinador de que eu gosto e fico por saber, por esclarecer a história de que essa sim seria grave, surpreender-me-ia se o Domingos estava em negociações com o Porto, que aliás está mortinho, para se livrar do Vítor Pereira, e se ele saiu por essa razão, saiu bem. Se não sei, não creio que, embora o Sporting até não se tenha portado mal. Até o Godinho Lopes já desmentiu essa informação. A Lusa já pediu desculpa por aquilo que andou a colocar em linha. Pois, Portanto, parece que não haja eu grande também dúvida. à partida não acredito. Eu até tenho a teoria contrária, que é Godinho Lopes descobriu que Domingos não estava a ser assediado pelo Porto e pensou, bom, este gajo se calhar não é tão bom como eu imaginava. E então pomba correu com ele. Como é que recebeu a notícia da troca de Domingos por Sá Pinto, Ricardo Araújo Pereira? Recebi com surpresa disto Em São ainda Petersburgo ser... ainda? Sim, Já? recebi com surpresa disto ainda ser notícia. O Sporting despedir mais um treinador, porque eu percebo
perfeitamente o que é que se passa no Sporting agora, porque eu já era do Benfica em 2000, 2001. Isto é exatamente, a mesma coisa, já vi, não aprecio, não apreciei quando foi o Benfica, não aprecio agora, porque há dois momentos do ano que eu prezo muito, que é o Benfica Sporting e o Sporting Benfica. Não gosto assim tanto do Benfica Passos de Ferreira. Portanto, quanto mais o Sporting se parecer com o Passos de Ferreira, menos interesse tem o Benfica Sporting. Por isso, animem-se. Vamos lá, lagartagem. Posso só fazer mais um pequeno apontamento, não tem nada a ver com isto, a não ser o facto de meter futebol, mas eu acho uma coisa importante, que é este anúncio. Isto agora é para dizer um bocadinho mal do Porto, mas não é só do Porto. É isto que se passa em todos os estádios de futebol. É o que se passa em todos, que é este anúncio do Manchester City e fazer queixa à UEFA por causa do racismo no estádio das Antas e por aquilo que fizeram ao Balotelli. Isso já me aconteceu também no Estádio da Luz, que é basicamente aqueles senhores começarem a fingir os ruídos de macaco quando há algum desgraçado. A estupidez é transversal. A estupidez é transversal. E eu gostava também, por exemplo, de ir à bola com os meus filhos e não ter que explicar ao Tomás, que tem 5 anos de idade, porque é que os senhores estão a fazer aquele barulho porque está aquele senhor a sair do campo de jogo. Portanto, eu espero que sim, que isto vá para a frente e que leve uma bruta multa a ver se isto se acaba de vez nos estádios de futebol. No Estádio da Luz isto é especialmente idiota. Há que admirar a estupidez de uma pessoa que passa pela estátua do Eusébio e depois vai para dentro do campo insultar negros da equipa adversária. Pronto, está explicado o ar domingueiro do João Miguel Tavares. Agora a crise grega, que teve esta semana momentos dramáticos, com a aprovação à última hora de novas medidas de austeridade para que Atenas possa receber o cheque que impeça o país de cair na bancarrota. Ao ver as imagens de edifícios em chamas na capital grega, em algum momento lhe ocorreu, Pedro Mexia, que qualquer dia aquilo poderá estar a passar-se connosco? Não, aquilo exatamente não creio. Já passámos por outras dificuldades na história e geralmente os regimes, quando caem mais de podres do que propriamente por grande contestação da rua, contestação violenta, quero dizer, porque contestação da rua há, e ainda bem que há, porque é saudável. Mas o que se passa com a Grécia, houve alguém que sugeriu aquela imagem, que é uma imagem um bocado gay, é verdade, mas que é interessante, que é a imagem do quarto escuro, que é a imagem de que a Grécia vai à nossa frente no quarto escuro. E, portanto, nós sabemos, quando ela tropeça nos móveis, nós sabemos onde é que está o móvel e evitamos. E a Grécia tem sido tem sido para nós o país que acontece as coisas que nos acontecem a seguir. E se nós virmos quase todos os índices da dívida, do fogo ao fisco, desvario orçamental e agora as medidas, supostamente os remédios de austeridade, despedimentos, fim de prestações sociais, empobrecimento, etc. Acho que sim, mas pedrada não creio, acho que seria... Eu sei que há 800 bolistas em Portugal mortinhos pelo primeiro Molotov, mas creio que ainda vão ter que esperar um bocado. Portugal não é a Grécia ou ainda não é a Grécia? Como é que prefere, Ricardo Araújo Pereira? Eu preferia que não... Parece-me que ainda não é. Infelizmente, parece-me que o caso ainda não é. Aqui há tempos a gente dizia que Portugal era a Grécia menos um ano e agora parece ser menos 2 semanas, porque uma vez que o desemprego está galopante, a recessão económica já se verifica e registra. Enfim, agora, os gregos, lá está, aqueles edifícios em chamas e tal, os gregos têm uma atração por ruínas muito intensa. E até as produzem, é isso. Exatamente, a produção de ruínas daquele povo é uma coisa inacreditável e, portanto, há muito tempo que eles não tinham umas boas em edifícios modernos e deixem de ser piegas, é o que eu tenho, a mensagem que eu tenho para fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Então não podes. As sondagens dão uma hipótese de vitória dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Tu já manifestaste várias vezes o teu sentido de voto nas eleições portuguesas, dizendo que votas nos partidos à esquerda do PS porque sabes que eles não serão governo. Sim. E este cenário, isto é a nossa entrevista só, 2 a 2, 1 a 1. Qual é este cenário de eles poderem ganhar eleições? Anima-te ou assusta-te? Sabes, eu talvez nem uma coisa nem outra, porque eu voto neles porque acho que faz falta que eles tenham... Agora, é interessante esta conversa entre Pedro... Olha, até que já, enfim, já agora... Até que enfim, uma pergunta inteligente. Até que enfim, boas perguntas neste programa. Acho importante que eles tenham um grupo vasto e que faça barulho bom. Mas na oposição. Sim, a oposição é... Agora, barulho não nos falta. Não tenho assim tanto medo que eles vão para o governo. Podem fazer pior do que os que estiveram lá até agora. Acho difícil. Talvez não vão para o governo porque um dos partidos da esquerda, que é precisamente o Partido Comunista,
diz que não vai para o governo porque os outros partidos são partidos burgueses e eles são contra a colaboração de classe. É um patamar de modernidade em que está a discutir. Estás a ver? Então, mas ainda tem esse pudor de ir para o governo. O que é que queres mais? De que modo é que a situação na Grécia pode influenciar a situação portuguesa, João Miguel Tavares? Ninguém sabe. O que eu acho é que Portugal está em cima de uma corda bamba. De um lado está a Grécia, de um lado está a Irlanda. Nós estamos ali mais ou menos no meio. Eu espero que a gente caia para o lado da Irlanda em vez de cair para o lado da Grécia. Pronto, é chegada a hora dos decretos e o Pedro Mexia, depois de se ter declarado angolano, quer agora subscrever um decreto aprovado esta semana no Irão. Está tudo bem consigo, Ayatollah Mexia? Pois é, hoje só simpatizo com nações mártires. Porque houve me diz que faz muita falta. Houve uma alteração no Código Penal do Irão e acabaram com a lapidação, ou seja, com o apedrejamento, sobretudo para adúlteras. Curiosamente não para adúlteros, o que era também um certo sinal de desigualdade. Agora só enforcam. Agora só enforcam, exatamente. Juntaram-se à civilização. Há aquela frase é mais rápido, despacha mais. Do Gandhi, em que lhe perguntaram o que é que ele achava da civilização europeia e ele respondeu que seria uma boa ideia. E não se pode dizer o mesmo da civilização persa, que é uma civilização de facto digna desse nome. Mas o Irão é o segundo país que mata mais gente no mundo. Esperemos que este seja um primeiro passo para que matem de outras maneiras e depois cada vez menos e saiam daquela lista onde estão países, enfim, infamantes e os Estados Unidos da América. É sempre quanto ao João Miguel Tavares, mais tristes constatar isso. O João Miguel Tavares decreta um adeus sem saudades a Pinto Monteiro, o Procurador-Geral da República. Não, é porque ele deu uma entrevista quase despedida de final de mandato à Judite Sousa. Eu não gostei nada da entrevista, mas ao mesmo tempo tinha aquele saborzinho bom de acho que é a última vez que eu vou estar a ouvir. E portanto eu gostei muito disso. Ele disse que quer ser relembrado como um beirão de coragem. Ele, como beirão, acho que vai ser relembrado. Com coragem é que vive. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta mais estabilidade e trabalho na Alemanha. É isso, porque estes países do centro da Europa, enfim, já sabe como é que é. Todos os protestos para haver balbúrdia na governação, etc., são bons. E o Presidente acaba de se demitir e Angela Merkel, que ia fazer uma viagem de Estado, já ia no João 21 e voltou para trás. E o Presidente demitiu-se porque no tempo em que ainda era governador da Alta Baviera de Baixo, tinha contraído um empréstimo privado a taxas de juros mais baixas do que a generalidade das pessoas. Imaginem que, por exemplo, Cavaco Silva tinha comprado ações de determinada empresa, enfim, por um preço mais baixo e tal, mercado, e depois vender mais alto que o mercado. Seria um escândalo dessa dimensão. Talvez não tão grande. Mas o homem demitiu-se. E, portanto, estabilidade do emprego. Sim. Está concluída a reunião da semana, 2 a 8 dias, à hora do costume, estará de regresso o Governo Sombra, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e o Pedro Mexia já restabelecido. As melhoras, Pedro. Obrigado, até para a semana. Mas tu consegues andar? Não. Caralho, estás sossegadinho então. 3 dias. Mas tens aí uma enfermeira?